Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãs e irmãos que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos início ao primeiro trimestre de 2025. Neste trimestre, estaremos estudando sobre Em Defesa da Fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência. No dia 5 de janeiro de 2025, o primeiro domingo do ano de 2025, estaremos estudando a primeira lição, que tem como título Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Esta é a primeira lição de uma série de lições que tratarão sobre um assunto muito importante para a igreja na atualidade: o avanço das heresias, o avanço das seitas, o avanço dos ensinos que contrariam as doutrinas bíblicas. E nós precisamos estar aptos para responder aqueles que pedem a razão da nossa fé, aqueles que nos perguntam a respeito das sagradas doutrinas bíblicas. Então, não podemos ficar alheio a este ataque que a igreja está sofrendo nos últimos dias. Devemos nos tornar apologetas, devemos ser defensores da nossa fé, para que vejam que não somos como aqueles que são levados por todo vento de doutrina. Não, nós temos a palavra de Deus, nós temos os ensinos sagrados e não nos moveremos jamais dos fundamentos que nós recebemos da parte do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. Por isso, a doutrina bíblica da igreja cristã é baseada na doutrina dos apóstolos. Sendo assim, eu convido a você para uma maratona de estudos a respeito da defesa da fé. E antes de começar este trimestre, nós precisamos aqui citar o comentarista do trimestre, que é o pastor Ezequias Soares. O pastor Ezequias Soares é pastor da Igreja Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo, graduado em letras com habilitação em hebraico pela Universidade de São Paulo, a USP, e mestre em ciências da religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, também em São Paulo. É professor de hebraico, grego e apologia cristã. Autor de diversos livros, entre eles estão O Ministério Profético na Bíblia, Manual de Apologética Cristã e Visão Panorâmica do Antigo Testamento, todos publicados pela CPAD. E também é um comentarista que traz para nós muitas informações sobre os termos originais em hebraico e grego. Ou seja, teremos um trimestre muito produtivo no que diz respeito à defesa da fé, porque temos como comentarista um homem que tem se destacado nesta área do ensino nas Assembleias de Deus no Brasil. Deus abençoe nosso pastor Ezequias Soares e oremos para que ele continue sendo instrumento de Deus para crescimento espiritual dos santos. Durante esse trimestre, nós estudaremos quais lições, você pode estar me perguntando. Bom, nesta primeira lição, como já citamos, estudaremos sobre quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Na segunda lição, somos cristãos. Na terceira lição, a encarnação do Verbo. Na quarta lição, Deus é trino. Na quinta lição, Jesus é Deus. Na sexta lição, o Filho é igual ao Pai. Na sétima lição, as naturezas humana e divina de Jesus. Na oitava lição, Jesus viveu a experiência humana. Na nona lição, quem é o Espírito Santo? Na 10ª lição, o pecado corrompeu a natureza humana. Na 11ª lição, a salvação não é obra humana. Na 12ª lição, a igreja tem uma natureza organizacional. E na última lição, perseverando na fé em Cristo. Eu convido você para estar conosco durante todo este trimestre, para juntos aprendermos sobre a defesa da nossa fé. Vamos então ao textuário da lição, mas antes de começar de fato a lição, eu quero fazer uma oração ao nosso Deus.
porque já é de praxe iniciarmos a lição com uma oração. Portanto, ore comigo, por gentileza, meu caro professor e aluno que nos assiste neste momento. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Senhor, estamos iniciando um novo trimestre, estamos iniciando um novo ano, estamos iniciando um novo assunto. Temos a grata oportunidade, Senhor, de aqui aprender contigo, com a tua palavra e com aquilo que o teu servo deixou para nós nas lições. Que o teu Espírito nos ajude na transmissão e que teus servos possam receber, guardar, praticar e ensinar a tua palavra com fidelidade. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos ao nosso texto áureo, que já está na tela. Diz assim o nosso texto áureo, se encontra na Epístola Universal de Judas, que só tem um capítulo. Então é Judas, versículo 3, diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Repetindo, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos é a frase principal deste versículo, que mostra o que faremos durante esse trimestre. Vamos mostrar como batalhar pela fé que uma vez nos foi entregue, pelo ensino que nos foi transmitido, e como erguer a bandeira da ortodoxia bíblica, ou seja, não ser heterodoxo. Palavra que veremos nessa lição, que significa ter uma opinião diferente daquela que está nas Escrituras. Alguém começa a dizer, eu vejo neste versículo, o que eu vejo nessa passagem, o que eu vejo nesse texto. Não, irmãos, não podemos fazer assim. Hoje temos muitos pregadores usando esta expressão, o que eu vejo para mim, a minha opinião. Não podemos fazer isso. Temos que conhecer a exegese do texto, temos que procurar conhecer um pouco das línguas originais e assim transmitir para quem nos ouve a santa palavra de Deus. Vamos prosseguir? Vamos então à verdade prática. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Repetindo, heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Vamos, portanto, à leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 20, versículo 28 a 31, Primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Segunda Epístola Universal de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Vamos, pois, à leitura destes textos. Diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 20, versículo 28 a 31. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Segundo o texto, 1ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo.
Vamos então ao terceiro e último texto, segunda Epístola Universal de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Vamos então aos objetivos da lição. Primeiro objetivo: identificar as ameaças hereges que assolam a Igreja de Cristo nos últimos dias. Segundo objetivo: apresentar o conceito de apologética cristã. Terceiro e último objetivo: definir o que são as heresias. Vamos então à introdução, e eu peço a você que neste momento tenha à sua mão uma canetinha, você que tem aí a sua revista da Escola Bíblica Dominical, e faça as suas anotações, porque isso é importante para quem vai lecionar. Destacar no texto da revista aquilo que for mais importante para comentar com seus alunos em classe. Essa é uma atitude muito necessária ao professor que quer ministrar uma aula com objetividade. Vamos então à nossa introdução. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova. Heresias estas que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há novo debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando-o ou levando-a, ou seja, levando o aluno ou a aluna a reconhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Ou seja, o que veremos durante todo este trimestre é que as heresias que parecem novas não têm nada de novo. São as mesmas que os nossos primeiros irmãos enfrentaram. E nós precisamos reconhecer isto e enfrentar e vencer, porque nada podemos contra a verdade, e sim pela verdade. E nós conhecemos a verdade da palavra de Deus. Nenhuma mentira pode ir contra a verdade. Portanto, meus amados irmãos, você está firmado na verdade, não se incline nem para a direita e nem para a esquerda. Prosseguindo, vamos ao primeiro tópico da lição: as ameaças dos lobos vorazes. As ameaças dos lobos vorazes é o primeiro tópico da nossa lição. Primeiro subtópico do primeiro tópico: os cuidados pastorais. Os anciãos, mencionados no versículo 17, são chamados de bispos nessa passagem, e ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentardes a Igreja de Deus, mostra que eles são pastores. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Meus amados irmãos, estamos diante de um texto que fala sobre os presbíteros, sobre os bispos, e é sempre bom lembrar que no livro de Atos dos Apóstolos, especificamente neste versículo, nos mostra que presbítero é pastor, presbítero, bispo é a mesma função no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje temos nas Assembleias de Deus e outras igrejas uma hierarquização e se coloca o pastor hierarquicamente acima do presbítero, mas pela Bíblia, presbítero, pastor, presbítero é,
A palavra bispo vem de supervisor. Portanto, os bispos eram supervisores de algumas áreas que eram responsáveis pelo cuidado das ovelhas. Os presbíteros tinham a função não somente de pastorear, mas também de ensinar o povo. Portanto, é atribuição dos pastores, dos presbíteros, ter aptidão para o ensino, para que a igreja não seja levada por ventos de doutrina. Continuando o nosso texto, o Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre pastor e rebanho na igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus. Eu trouxe para você esse texto, Mateus capítulo 7, versículo 15 a 20, diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20. Segundo o subtópico do primeiro tópico, depois da minha partida, disse o apóstolo Paulo. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja depois do período apostólico no futuro. Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis ou lobos vorazes, como temos na Nova Almeida Atualizada. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como haveriam de surgir com o tempo no meio da igreja, falsos mestres. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico. Se você ler esses textos de Gálatas capítulo 1, versículo 7, Colossenses 2:8 e Judas, versículo 4, você verá que os falsos profetas já haviam se infiltrado no seio da igreja. Veja, irmãos, que é interessante, o apóstolo Pedro, ele falando da inspiração bíblica, ele fala que houve profetas no passado que foram profetas de Deus, que profetizaram inspirados por Deus, mas também houve muitos profetas falsos. Ora, que o diga a história do profeta Jeremias, que enfrentou a oposição até mesmo de outros profetas. E agora, no tempo da igreja, não será diferente. A igreja haveria de sofrer, e até os nossos dias vem sofrendo com os ensinos falsos. E há um agravante em nossos dias. Hoje temos as mídias, hoje temos a internet, hoje temos a transmissão das heresias através das redes sociais. E olha que recebem milhares e até milhões de visualizações as heresias, os ensinamentos falsos. Isso acaba causando um enfraquecimento da doutrina bíblica, como, por exemplo, há muitos irmãos que hoje não quer mais entregar o dízimo, porque alguém se levantou e falou alguma coisa sobre o dízimo na internet, eu agora não vou mais entregar o dízimo. E assim outras doutrinas, outros ensinamentos estão minando as forças da Igreja do Senhor nos últimos tempos. E nós, como pastores e ensinadores, temos que continuar pregando e ensinando a verdade sagrada,
porque o império do erro está aí, meus irmãos. E muitas pessoas estão realmente seduzindo com suas palavras, e muitos servos e servas do Senhor estão servindo apenas de negócio. Meus irmãos, tem pessoas vendendo igreja com membro e tudo, negociando a igreja, vendendo, entre aspas, a igreja e até mesmo os crentes que nelas estão. Olha como o império do erro está crescendo nos últimos tempos. E nós precisamos então defender a nossa fé, a nossa crença. A palavra de Deus é a verdade e não podemos aceitar nenhuma ofensa contra as nossas principais doutrinas. E nós veremos em telas posteriores quais são estas principais doutrinas que durante séculos têm sido deturpadas com as heresias. Vamos lá, terceiro subtópico do primeiro tópico: a origem dos falsos mestres. 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, dentre vós mesmos. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si, ou seja, para fazer divisão. E aí está o surgimento de muitas igrejas em nossos dias. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferecem um novo evangelho, querem criar uma nova Bíblia. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominado de apologética para orientar os crentes dos nossos dias. Meus amados irmãos, eu trouxe para você uma informação que talvez você lembre. Há 4 anos, em 2020, um senhor chamado Ed René Kivitz, que se apresenta como teólogo e pastor, contrariando a doutrina da inerrância da Bíblia, afirmou que a Bíblia precisa ser atualizada para que uma classe de pessoas que a Bíblia condena por sua prática, por ser pecaminosa, deixem de ser condenados ao inferno. Ou seja, querem mudar a Bíblia de acordo com as ideologias que estão na sociedade moderna. Imagine, irmãos, quantas Bíblias teríamos se a Bíblia mudasse em função das ideologias, em função das ideias do homem. Ora, a Bíblia é soberana, ela é inerrante, ela é a palavra de Deus. E nós não podemos admitir que alguém diga que a Bíblia não é atual. Pelo contrário, o que vemos é a atualidade do texto sagrado. Hebreus 4:12 inicia assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não deixou de ser viva e não deixou de ser eficaz. Continua sendo a poderosa palavra de Deus. Cuidado, irmãos. Olha como a heresia se apresenta com uma nova roupagem. Um homem pastor de uma igreja tradicional se posiciona contrário à palavra de Deus abertamente para poder satisfazer uma classe de pessoas que não quer mudar a sua prática, que não quer se converter, que não quer mudar de rumo e quer viver uma vida de promiscuidade, uma vida que contraria preceitos bíblicos. Então, já que contraria preceitos bíblicos, a solução que eles têm é mudar os preceitos. Então, é mudar a Bíblia. Isso é algo que afronta a santidade e a pureza da palavra de Deus, porque pecado é pecado e sempre será pecado. A palavra de Deus, portanto, não pode ser mudada, alterada, porque ela é perfeita, inerrante, assim cremos e assim vemos, em função do cumprimento fiel de tudo aquilo que está registrado na palavra de Deus. Prosseguindo, eu trouxe essa informação adicional para você. Olha que interessante. Voltaire,
pensador francês que viveu de 1694 a 1778, afirmou que, dentro de 100 anos, a Bíblia e o cristianismo serão varridos da existência e passarão à história. E, como Deus não perdeu o controle da história, ao invés disso, apenas 25 anos após sua morte, a Sociedade Bíblica Britânica e Internacional comprou a casa do filósofo iluminista Voltaire e a usou como editora para imprimir e distribuir milhares de Bíblias em toda a Europa. Portanto, a palavra de Deus permanece para sempre no céu, como diz o Salmo 119, versículo 89. Sinopse da primeira parte da lição: os lobos vorazes surgem de dentro do povo de Deus. Por isso, a apologética é tão necessária. Repetindo, os lobos vorazes surgem de dentro do povo de Deus. Por isso, a apologética é tão necessária. Vamos então ao segundo tópico da lição: o que é apologética? Vamos então à resposta dada pelo nosso comentarista. Definição, é o primeiro subtópico do segundo tópico. Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta. O termo grego traduzido por responder em preparados para responder com mansidão, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, é apologia, ou seja, o termo grego usado ali no texto é apologia. Numa tradução literal é sempre preparados para uma defesa. Sempre preparados para quê? Para defender a fé. Assim nós devemos estar. A versão bíblica chamada de Nova Versão Transformadora, conhecida como NVT, emprega o verbo explicar. Assim, sempre preparados para explicá-la. Ou seja, nós temos que estar pronto a explicar por que Jesus é Deus, por que o Espírito Santo é Deus, quais são os versículos que nos dão base para acreditar na Trindade, quais são os versículos que tratam sobre a tricotomia do homem, quais são os versículos que falam sobre a existência dos anjos, quais são os versículos que mostram a queda de Lúcifer. Nós precisamos conhecer, ter base bíblica para responder, para defender a nossa fé. A apologética mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto, aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, as emoções e o intelecto. Segundo subtópico do segundo tópico, a que defesa Pedro se refere? É uma interrogação. O nosso comentarista vai fazer aqui algumas argumentações, porque pode ser que alguém defenda uma outra ideia a respeito desse versículo, e como bom conhecedor do grego, ele vai mostrar para nós o que realmente foi falado por Pedro neste versículo. Há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que esta mesma palavra, apologia, aparece nesse sentido no Novo Testamento como defesa de uma acusação, tanto formal como informal. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, a resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. E isso diz respeito à doutrina cristã. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal no ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo
e de Agripa na mesma audiência. Portanto, estamos falando de defender a fé, estamos falando de defender a razão da nossa fé de forma consciente. Precisamos estar aptos para responder de forma consciente, de forma metódica, sistemática, a respeito da nossa fé. Por exemplo, quem é o Senhor Jesus Cristo? E aí nós vamos estudar a cristologia e de uma forma lógica, metódica e sistemática, vamos aprender quem é Jesus, os nomes pelos quais é conhecido em toda a Bíblia, vamos entender como ele se revelou no Antigo Testamento até o Novo Testamento, enfim. Há uma forma de sistematicamente organizar a doutrina bíblica e explicar a quem pede a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé. Vamos então ao terceiro subtópico do segundo tópico. Por que devemos combater as heresias? Temos aqui duas respostas diretas. Primeiro, para a defesa própria. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-las biblicamente. Olha, irmãos, nos anos 80 e 90, nós tínhamos muitas aulas sobre heresias, muitos estudos bíblicos sobre heresias, sobre grupos que se levantaram com doutrinas errôneas, contrárias à palavra de Deus. Hoje desapareceram esses estudos bíblicos. Precisamos saber o que os testemunhos de Jeová falam a respeito do Espírito Santo. Eu, quando era adolescente, eu li alguns livretos dos testemunhas de Jeová e, irmãos amados, eles têm uma forma de atrair e engodar a pessoa de uma tal maneira que, se você não estiver embasado na palavra de Deus, você acaba achando que aquilo ali é a verdade. Mas há várias contradições nesta seita que, com todo respeito aqui, pronunciamos, mas não podemos aceitar que os seus ensinamentos estão de acordo com a Bíblia, porque não estão. Nós tínhamos aulas que falavam sobre os mormons, sobre o espiritismo e outras seitas que se levantam contra a Igreja do Senhor, e hoje já não temos mais. Se perguntar a um adolescente jovem como provar na Bíblia que Jesus Cristo é Deus, ele pode se embaraçar, porque não é instruído. Aí vem alguém de uma seita que diz que Jesus Cristo não é Deus como o Pai e convence o nosso adolescente, convence o nosso jovem, porque não foi preparado para responder. Por isso, primeira coisa é a nossa defesa própria. Segundo, para ajudar os outros na compreensão da própria fé. Se eu compreendo, se eu conheço, se eu tenho segurança daquilo que aprendi, eu tenho condições de ajudar os outros na compreensão da fé. Diz assim a nossa revista, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã e, muitas vezes, de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Então, nós precisamos convencer os contradizentes, nós precisamos convencer aqueles que rejeitam os pontos fundamentais da fé e que precisam ser levados ao conhecimento da verdade. Prosseguindo, esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos e fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. Não é um debate, irmãos, para confrontar crente com espírita, crente com TJ, crente. Não é combate entre pessoas. É combate a nível da razão, da lógica, do raciocínio, da compreensão do texto bíblico. Então a nossa discussão não deve ser a nível pessoal. Não. Nós devemos convencer através de argumentações lógicas e também precisamos do Espírito Santo para isso, porque é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, jamais veja um espírita, jamais veja um adepto de outra religião como um inimigo seu, de forma alguma. Nossos inimigos são espirituais. Aquela pessoa muitas vezes está naquele grupo religioso por ignorância ou por inconsciência, porque ainda não lhe foi revelada a verdade. E quando for revelada a verdade, ele abandona as trevas e vem para a luz. E assim nós vamos convencendo e conquistando as vidas para o reino de Deus. Enfim, o êxito dessa luta é garantido quando se está nos domínios
do Espírito Santo, como falamos ainda há pouco. Não é só racionalismo, não, irmãos. É também a ação do Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sinopse, segunda parte da lição. O cristão é chamado a responder de maneira respeitosa às objeções contra a fé cristã. Repetindo, o cristão é chamado a responder de maneira respeitosa às objeções contra a fé cristã. Chegamos então ao último tópico da lição. O que são heresias? Vamos então conhecer o que são heresias, o que são seitas. Primeiro subtópico do terceiro tópico, seitas e heresias. A palavra aireses no Novo Testamento grego é traduzida como seita. Vem de sectar, que significa sectário. Seita e heresias também. Ela é traduzida tanto como seita como heresia. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele. A palavra seita é usada para designar as religiões. Ora, irmãos, a palavra aireses, ela dá origem tanto à palavra seita quanto à palavra heresia. Entretanto, seita passou a ser usada para designar grupos religiosos, religiões heterodoxas, como vemos aí na tela. E as heresias são os ensinamentos que essas seitas propagam pelo mundo, tentando convencer pessoas que aquilo que eles pregam é a verdade. Vamos então à leitura novamente. A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. É o contrário de ortodoxas. Heterodoxas significa de opinião diferente. É um termo já desgastado, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo. Por isso devemos saber quando aplicá-lo. Não podemos, irmãos, sair por aí dizendo você pertence a uma seita, a sua igreja é uma seita. Não, tenha cuidado com isso, porque até mesmo o cristianismo já foi chamado de seita. Até mesmo os evangélicos já foram chamados de seitas. Eu estudei um livro de uma igreja tradicional que chama as Assembleias de Deus de seita. Seita pentecostal. Ora, somos classificados, nós, assembleianos, como pertencentes a uma seita pentecostal, por uma igreja co-irmã bem próxima à nossa. Não vou citá-la neste momento, mas considera que nós somos uma seita pentecostal. Então, cuidado com o uso desse termo. É bom tratar com respeito, com consideração, aquele que não conhece a verdade sagrada e conduzi-lo ao caminho da verdade. Isso é o melhor que nós podemos fazer. Segundo subtópico do terceiro tópico, aireses no Novo Testamento. Esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. Então, eles pertenciam ao judaísmo. Eles não saíram do judaísmo. Eles tinham opiniões, ideias, doutrinas diferentes, mas dentro do mesmo judaísmo. E a versão bíblica NAA traduz por partido, ou seja, dentro do judaísmo havia o partido dos fariseus, o partido dos saduceus e outros. Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões, aireses, e condena as inovações doutrinárias que causam divisão ou dissensão. Fiquemos atentos, porque é assim que nasce a heresia, é assim que nasce o sentimento sectário, e alguns acabam realmente dividindo a igreja. Terceiro subtópico do terceiro tópico, heresias de perdição, segundo a Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1. É nessa passagem que a hereses apresenta o sentido de erro doutrinário, como a heresia propriamente dita no campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, ou seja,
o ensino da Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, no que diz respeito ao ser humano, a natureza, pecado, salvação, origem e destino, aos anjos, à igreja e às escrituras sagradas. Meus amados, durante o trimestre vamos explorar muito esses temas, não vamos aprofundar aqui agora, mas as heresias combatem principalmente a doutrina da Trindade, a doutrina da divindade do Senhor Jesus Cristo, a doutrina da divindade do Espírito Santo, a doutrina da encarnação do Senhor Jesus Cristo, a doutrina de quem é o homem, a sua constituição, corpo, alma e espírito, as heresias que combatem os ensinamentos acerca dos anjos, da igreja e das Sagradas Escrituras, como vimos nessa primeira lição, alguém que diz que a Bíblia precisa ser atualizada. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. Veremos quantas doutrinas acerca da salvação estão sendo deturpadas nos últimos tempos. Permaneça conosco durante todo esse trimestre e aprenderemos muito com a palavra de Deus e teremos condições de combater essas heresias na sua roupagem nova. Sinopse da terceira parte da lição: o apóstolo Paulo adverte acerca das divisões no seio da igreja e condena as inovações doutrinárias que causam dissensões. Repetindo, o apóstolo Paulo adverte acerca das divisões no seio da igreja e condena as inovações doutrinárias que causam dissensões. Vamos lá. Vamos então à nossa conclusão. Os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Finalizamos com a seguinte pergunta para reflexão. Nós refizemos a frase para você entender melhor. Estamos fazendo pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Estamos fazendo pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Nós estamos pregando a verdade como se fosse mentira. Enquanto isso, aqueles que pregam a mentira propagam-na como se fosse verdade. Nós precisamos assumir a nossa posição de coluna e firmeza da verdade e falar com autoridade, com intrepidez acerca do Senhor Jesus Cristo, pregar o Evangelho com ousadia e não nos envergonhar do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas para isso é preciso ter convicção da fé. E essa convicção só vem com uma experiência viva com Deus, com conhecimento bíblico e com a inspiração e a direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Terminamos a nossa aula, convidando você para a próxima aula. Não perca a segunda aula do primeiro trimestre de 2025, na qual estudaremos sobre a seguinte lição: Somos cristãos. Eu espero você na próxima aula, meu querido professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Agradeço a você que esteve conosco até o final desta aula. Nós pedimos a você que deixe o seu like, que compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs. E assim vamos prosseguir trabalhando para que o reino de Deus possa se estabelecer no coração das pessoas e que possamos vencer os opositores da fé cristã e que possamos conquistar também essas pessoas que estão envolvidas pelas heresias, pelos ensinamentos falsos. Nós precisamos pregar o Evangelho para elas. Não devemos olhar essas pessoas como nossas inimigas. Não são. Na verdade, nossos inimigos são espirituais. Estas pessoas que estão cercadas pela heresia, essas pessoas que estão contaminadas pelas heresias, precisam de libertação, precisam de salvação. E nós precisamos orar por elas. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, te agradecemos por esta aula que o Senhor nos concedeu a oportunidade de ministrar para os teus filhos, Senhor. Que neste momento cada servo e serva tua sinta esta responsabilidade de se tornar um apologeta, um defensor da fé e assim propagar o teu evangelho a toda criatura. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima aula. Eu te espero aqui.